Beleza, então vamos lá. Holandeses na Paraíba, ok? É um episódio que sempre cai em concurso, vai ter uma questão sobre os holandeses na sua prova de história aí do concurso da PM da Paraíba, beleza? Se for na ordem cronológica, provavelmente será a terceira ou a quarta questão. Eles sempre pegam por aí. A primeira questão é a parte dos índios ou a parte das capitanias hereditárias. A segunda questão, normalmente, vem falando da conquista. A terceira questão pode falar já dos europeus na Paraíba, e envolve as ordens religiosas, os capitães mores. Mas a terceira ou a quarta questão já fala sobre os holandeses na Paraíba. Então, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, como uma introdução, antes da gente começar a ver os slides, que são coisas bem básicas e que você tem que saber de qualquer jeito. Primeiro, rapidamente, tá? Eu vou fazer aqui uma introdução, como se fosse assim, uma aula de 5 minutinhos. Aí depois eu vou abrir essa aula para falar os detalhes. Veja só. Os holandeses estiveram na Paraíba de 1634 até 1654. Então foram 20 anos dos holandeses na Paraíba. Só que eles tentaram algumas vezes para poder conquistar a Paraíba. Não foi de cara que eles conseguiram conquistar a Paraíba. Aliás, ninguém consegue conquistar a Paraíba de cara, viu? Pessoal aí que é de outro estado, quiser conquistar a Paraíba, dá um tempinho, porque tem que estudar para saber por onde entrar, por onde atacar, por onde conseguir essa conquista. Outra coisa também é que nesses 20 anos, a Paraíba ela não foi transformada em sua cultura. Na verdade, a única cultura que foi desenvolvida é a cultura canavieira, porque esse foi o objetivo dos holandeses no território paraibano. Não só no território paraibano, mas em todo o Nordeste brasileiro. O objetivo era explorar a lavoura canavieira. Tranquilo, né? Bom, então os holandeses, vocês precisam saber também que nesses 20 anos, eles se concentraram principalmente na capital do Nordeste, que é o que a gente chama hoje de Recife, na verdade um bairrozinho do Recife, um bairro que hoje é uma conglomeração de 9 ruas em Recife, tá? Porque lá passou a ser chamada a capital dos holandeses no Nordeste, a cidade chamada Maurícia, que foi fundada pelo grande conquistador, administrador Maurício de Nassau, que trabalhou para os holandeses e nem holandês ele era alemão, beleza? Bom, então o núcleo político administrativo do Nordeste passou a ser chamado Zuckerland, que é a terra do açúcar, beleza? Estou digitando para vocês o nome, Zuckerland. Zuiker significa açúcar e land quer dizer casa ou terra, a terra do açúcar, tá? Foi o Nordeste. Então a Paraíba ela faz parte dentro desse contexto de territórios que são conquistados pelos holandeses, desse espaço geográfico chamado Zuckerland, que vai do norte da Bahia, da fronteira, né, norte da Bahia, até a entrada do que a gente chama hoje de Amazonas. A última grande fronteira foi o Maranhão, mas entrando um pedacinho ali na região do estado do Pará, onde já vai tendo ali uma região das margens do rio Amazonas, também foi um território que foi pesquisado e explorado pelos holandeses. Tranquilo? Beleza, né? Então tem muitas coisas que a gente vai falar nessa aula de hoje. E dentro desse processo de dominação holandesa surgem algumas características. E uma delas, que você não pode deixar de saber de jeito nenhum, é a criação do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro nasce na guerra contra os holandeses. Beleza? Tranquilo? Então são algumas características importantes, que é como se fosse assim um primário, né, dos holandeses na Paraíba. O primário é assim, um ensino fundamental. É fundamental você saber isso para poder entender as outras coisas. Então, agora a gente vai entrar ao nível do ensino médio. Beleza? Que a sua prova é nível do ensino médio. Tranquilo? Então vamos aí para os slides. Logo no segundo slide, né, porque o primeiro é a capa, logo no segundo slide você vai ver aí uma foto de uma pintura, né, de uma paisagem. Essa pintura, se eu não me engano, é de um holandês chamado Albert Ecout. É um dos grandes pintores holandeses que veio para cá, para o Nordeste.
E isso aí, acho que você já está vendo no slide, não é a Paraíba, viu? Isso aí é a cidade de Maurícia. Tem lá embaixo, uma setinha puxando lá para baixo, mostrando que é a cidade chamada Maurícia ou Mauricéia. Tranquilo? Você está vendo que ali no mar, tem gente que está aqui na Paraíba, às vezes eu mostro esse slide sem mostrar, né, o que está escrito. Eu mostro aqui nas aulas e o pessoal fala, professor, isso aí é Tambaú, né, porque tem ali Picãozinho. Professor, isso aí é Cabedelo, porque tem ali Areia Vermelha. Não tem nada a ver, isso aí é Recife. Ali são as partes que hoje, na cultura pernambucana, o pessoal chama de ilhas literárias, né? Beleza? Então, veja só. As casas que vocês estão vendo ali, ó, o colega chegou agora e perguntou se perdeu alguma coisa. Perdeu um bocado, cara. Tem que chegar na hora. Se liga. Depois você vê gravado. Tô brincando, perdeu muito não. Vamos lá. Ali nas casas, você está vendo que tem um telhado. Observa, porque olhando os detalhes a gente consegue ver algumas características culturais. O telhado, ele tem as águas, né? A água é a inclinação do telhado, né? Muito íngreme, que não é comum no nosso território brasileiro, no período colonial, essa angulação do telhado. Então é um telhado com características holandesas, né? As janelas também holandesas, e esse telhado é da região do hemisfério norte, porque precisa ter essa inclinação por conta da grande época de inverno que eles vivem, então a conglomeração de neve precisa escorrer. Então eles trouxeram esse mesmo tipo de arquitetura para cá. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente vê algumas coisas que a gente imita dos europeus e a gente nem sabe. Outro dia eu fui na casa de um colega meu que o ar-condicionado dele não era embaixo. Aliás, era embaixo, não era em cima. O ar-condicionado dele era em cima. Aliás, desculpa, o ar-condicionado dele era embaixo, logo perto do rodapé. E aí eu perguntei, mas rapaz, botou o ar-condicionado embaixo. Ah, não, porque mãe europeia, quando ela chegou para cá, para Paraíba, ela mandou o cara que instalou aqui, instalou embaixo e tal. Mas isso é costume o quê? Dos aquecedores, dos ar-condicionados na Europa. Porque o ar-condicionado na Europa fica embaixo, porque o ar quente ele é mais leve e sobe. Aqui no Brasil, a gente usa o ar-condicionado frio. Então, o ar frio ele é mais pesado, deve ficar no alto, para ele descer e gelar todo o ambiente. Então, tem coisas que a gente traz da cultura europeia e implanta por ignorância e a gente não faz nem noção. É a mesma coisa, né? Os europeus, quando vieram para cá, para o Brasil, vestindo aquelas roupas pesadas, no nosso clima completamente quente, complicado para se viver, né? Parece que o índio fez até piada das roupas dos portugueses, espanhóis, dos holandeses. Como é que você vai viver paramentado com essas roupas todas nesse calor intenso que a gente vive no Brasil? E até uma brincadeira, né? Que quando o Gilberto Gil e o Caetano Veloso foram para o programa do Jô Soares, há mais de 10 anos atrás, eles foram de saia. E aí o Jô Soares perguntou, né, por que eles estariam de saia? Aí ele falou, porque o nosso clima exige esse tipo de roupa. A gente usa a roupa norte-americana por causa de um consumismo. A gente usa essa lona que foi criada entre os ingleses e os norte-americanos, porque nós absorvemos, através de um consumismo de massa, sua cultura. Então, olha só, a gente usa roupas hoje que não são roupas adequadas também ao nosso clima. Olha só quanta coisa, né? Isso vem desde o período colonial. É esse período aí que nós estamos falando dos holandeses. E os holandeses, como eu já disse há pouco, trouxeram muita cultura para ir para Pernambuco. Para cá, para Paraíba, não. Eles não construíram nenhum edifício na Paraíba, tá, pessoal? Não tem nenhuma edificação holandesa na Paraíba. Tem uma ponte que é holandesa, que é não sei aonde. Tem uma igreja que não tem mesmo. Desculpa, ainda estou um pouquinho gripado. Igreja que não tem mesmo. Qual é a religião dos holandeses? Eles eram de que religião quando vieram para cá? Protestantes. Mas protestantes de que ramo? Hein? Fala. Calvinistas, tá aí. Mas calvinistas de que ramo? Eles montaram a chamada Igreja Reformada. E uma parte dessa Igreja Reformada depois se transformou na Igreja Presbiteriana. Por isso é que em alguns exercícios, eu já vi, né, algumas questões que falam dos presbiterianos na Paraíba. Quem são?
Na verdade, os presbiterianos mesmo, em origem, eles são escoceses, não são holandeses. Mas a igreja presbiteriana calvinista, ela se espalhou entre a Escócia, a Antuérpia, que é a Bélgica, e a parte de Flandres, que é da Holanda, beleza? Então veja quantas informações que eu estou dizendo a vocês aqui. Você pode encontrar o nome Holanda associado à sua vizinha Bélgica, que é chamada na época de Antuérpia. A Holanda poderia ter um nome antigo chamado de Flandres, ou junto Bélgica e Holanda, que eram países que eram chamados também de Países Baixos, porque a sua concentração populacional ficava em locais onde é abaixo do nível do mar, em altitude. Então são os Países Baixos, beleza? Mas isso é geografia europeia que você precisa ter uma noção, porque se vem uma questão numa prova, tipo assim, ó, presta atenção. Dos Países Baixos, os refinadores vieram à terra brasílica para extrair sua matéria-prima de riqueza. Olha só. Aí está falando de quem? Dos Países Baixos vieram. Quem são? Os holandeses, porque os belgas não vieram para Paraíba. Beleza? Tá vendo? Então é legal você ter uma noção geral sobre a geografia europeia para você saber como é que eles eram chamados. É muito comum também vir um nome relacionado aos holandeses, um nome chamado de batavos. Não tem o leite batavo? Tem, não tem? Batavos são os holandeses, porque existiam tribos muito antigas, né, na antiguidade, na passagem para a Idade Média, que eram chamadas tribos batavas. E esses batavos, eles viveram nessa região. Outra coisa também, os holandeses, eles podem ser chamados de flamengos. Galera vibrando aí. Flamengos. O clube de regata de Flamengo, do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, ele foi fundado pelos holandeses. Olha o nome, Clube de Regatas, ou seja, de navegação. E você vai ver nessa aula de hoje que os holandeses eles se tornaram, no século XVII, os maiores navegadores do Ocidente. Beleza? Isso, no século XVII eles foram se espalhando, né, criando polos de povoamento e colonização, não só no Brasil, mas também na África, na América Central, e visitaram algumas terras da América do Norte também. Beleza? Tranquilo aí? Os holandeses, eles se chamam como? O colega ali já respondeu, que foi o Igor. Eles se chamam neerlandeses, tá? Nederland. Tranquilo, né? O escocês não se chama escocês, chama Scotland. Não é isso? O inglês chama England. Beleza, né? Tranquilo. Olha ali o primeiro slide. Tá lá, holandeses na Paraíba. Aí embaixo da foto da pintura tem a Guerra do Açúcar. Vocês precisam lembrar, né? Por que se chama Guerra do Açúcar? Porque os holandeses vieram em busca do nosso açúcar, do açúcar brasileiro. Os holandeses eles tinham uma excelente relação comercial com os portugueses. Não tinham problema nenhum com os portugueses. O problema vai vir quando os portugueses passam a ser dominados politicamente, administrativamente, por quem? Pela Espanha, né? A União Ibérica? Beleza, já eu falo disso. Toda aula eu falo de União Ibérica, né? Aí você vai ver qual é a importância da União Ibérica para a invasão dos holandeses hoje. Beleza. Aí tem ali, ó, Guerra Brasílica da Libertação Nacional. Por que chama Guerra Brasílica? Alguém responde aí, por favor. Por que chama Guerra Brasílica? Hein? Ninguém, gente. Porque é a primeira vez que pode se chamar Exército Brasileiro. Por isso que é Guerra Brasílica. Por que pode chamar Exército? Porque vai ter organização tática, estrategista, guerra de guerrilha. Muito bem. E vai se chamar Brasílica por quê? Porque pela primeira vez une as 3 etnias. Brancos, negros e índios. As 3 etnias se juntam com um objetivo maior. Então, se tinha branco, inimigo de negro, que era inimigo de índio, que era inimigo de branco e tal, agora eles vão se juntar para um objetivo maior, que é expulsar ou não deixar os holandeses dominarem o território. Então, é uma guerra brasílica para se libertar a nação, libertação nacional dos holandeses.
Tranquilo, né? Aí tem ali, ó, o Nordeste holandês todinho foi chamado de Zuckerland. Então, lembrando, qual é o Nordeste holandês? É do norte da Bahia, do extremo norte da Bahia, no limite já com a capitania de Pernambuco. Não, na época não tinha Sergipe, Alagoas, não tinha nada. Era a capitania de Pernambuco e embaixo a capitania da Bahia de Todos os Santos. Então, ao norte da capitania da Bahia de Todos os Santos, lá no limite com Pernambuco, até a entrada da província do Grão-Pará, era território holandês. Só que um detalhe, atenção, só o litoral. Entenderam? Não é o Nordeste como a gente vê hoje. Os holandeses não tinham interesse no interior do território. Por quê? Porque os holandeses não tinham interesse no interior do nosso território, no território do Nordeste. Responde aí. A pergunta é, por que os holandeses não se interessaram pelo interior, no caso, a história da Paraíba? Ih, o pessoal está devagar, não tenho tempo, então vou responder logo. Porque no interior não tem cana. Ah, o Igor respondeu, porque não tinha açúcar. Beleza, hoje tem. Hoje se pode plantar muito bem, porque você leva irrigação para o interior. O Paulo Lins perguntou para mim aí, ó, tá aí no chat, ó. Isso foi na Batalha dos Guararapes, né, professor? O quê que foi na Batalha dos Guararapes? Se você estiver perguntando sobre a respeito da formação do Exército Brasileiro, sim, na segunda Batalha dos Guararapes, no dia 19 de abril de 1649. Isso, Paulo, muito bem, está acompanhando. Lembra que eu já tinha falado disso, já tinha tocado nesse assunto. Então, no dia 19 de abril de 1649, na segunda Batalha dos Guararapes. Beleza? Segunda Batalha dos Guararapes. Marque isso aí. Tranquilão, né? Então vamos seguir. Olha, lá embaixo do slide tem uma Nova Holanda. Atenção. Nova Holanda é o nome de Pernambuco, que tem a capital, que vai ser fundada, chamada Maurícia, que é essa da foto aí. Qual é o nome que a Paraíba vai ter no domínio holandês? Qual o nome que a Paraíba vai ter no domínio holandês? Alguém sabe? Ah, professor, você que tem que dizer, né? Pensa aí, pensa. Então, olha, eu já disse. Está aí no slide. O nome do Nordeste holandês, Zuckerland. Nova Holanda é o nome de Pernambuco. Qual é o nome da Paraíba holandesa? Ó, o Igor Antônio respondeu Frederica e o Diego Cavalcante respondeu Frederica. Pois é, gente. Isso é um problema. Presta atenção. Prestem atenção, hein? Estão ligados aí? Isso caiu 2 vezes em concurso e a galera aqui, os professores de história, conseguiram anular essa questão. A resposta para essa pergunta não é Frederica. O nome da Paraíba, dominada pelos holandeses, não é Frederica, é Nova, vou botar aqui em caixa alta, Amsterdã. Nova Amsterdã. Entenderam? Aí hoje mesmo eu dei essa aula, né, no outro lugar aqui. Aí o aluno levou um livro, pessoal, tá aqui, ó, Frederica. Não, é Nova Amsterdã. Sabe por quê? Porque Frederica é o nome da cidade. O nome da capitania da Paraíba passou a se chamar Nova Amsterdã. O nome da cidade deixou de ser Real Cidade Filipeia de Nossa Senhora das Neves e passou a se chamar Frederica. Entendeu o problema? Ó, de Real Cidade Nossa Senhora das Neves passou a se chamar Espera que eu vou escrever certinho aqui, ó. Passou a se chamar assim, ó.
que nome feio, ó. Fredskade. Frederica. Sabia ou não, né? Agora manda ver. Se manda uma dessas na prova, tu vai se dar bem, viu? Porque não é o nome do estado hoje da Paraíba, na época chamada Capitania da Paraíba, que passou a se chamar Frederica. É a cidade de Nossa Senhora das Neves, que era Filipéia. Eita, esqueci o nome Filipéia aí, gente. Conserta aí, por favor. Do nome Filipéia. Filipéia de Nossa Senhora das Neves, que passou a se chamar Frederica. Beleza? Agora consertei, ó. De Real Cidade, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, passou a se chamar Frederica. Tranquilo, né? Nome do estado, ou seja, na época era Capitania. Passou a se chamar Capitania Nova Amsterdã. E a cidade, Frederica. Beleza. Agora me diga uma coisa. Por que o nome Frederica? Aí o cara se dá mal, viu? Se não souber, já caiu em prova. Por que o nome Frederica? Vocês sabem? Não? Vamos saber agora. Lembra que eu disse o significado da palavra Zuckerland? Lembra? O significado da palavra Zuckerland? Aí, ó, botei, ó. Zuckerland, Zucker. Zucker quer dizer açúcar e land quer dizer casa ou terra. Beleza? Tranquilo? Olha só, hein, presta atenção. A casa do açúcar vai ser qual? A terra do açúcar vai ser o quê? O Nordeste brasileiro. Mas você deve estar vendo a Holanda jogando. Eu ainda não vi a Holanda jogando de laranja. Vocês viram na Copa do Mundo a Holanda jogando de laranja? Não, né? Parece que está jogando de azul, né? Eu não vi nenhum jogo ainda jogando de laranja. Mas nas Copas passadas, ela usava a cor laranja. Por quê, hein? Sabe não? Porque a principal, presta atenção, a principal província ou colônia dos holandeses nesse período aí, ó, do século XVII até o século XIX, era um território chamado Casa de, vou botar aqui, ó, Orange. Casa de Orange. O que é a Casa de Orange, hein? Vocês sabem? Não? É a mesma coisa que falar terra da laranja. Sabe onde é que é isso aí? Não? Isso aí é na Cidade do Cabo, meu amigo. Hein? Isso. Na África do Sul. Cidade do Cabo, na África do Sul. Na época que os holandeses governaram o Nordeste holandês, eles tinham uma terra chamada Terra da Laranja, ou Casa da Laranja, que é aonde? Cidade do Cabo, que é aonde? Na África do Sul. Sabe quem é que estava governando lá? Hein? Não? Esse cabo aqui, ó. Dom Frederico Henrique. Dom Frederico Henrique, o príncipe Dom Frederico Henrique. Por isso que a Casa de Orange também pode ser chamada Principado de Orange. E o Dom Frederico Henrique ele estava sendo preparado, muito provavelmente, para vir para cá, para o Nordeste, para governar essa terra. Então, em homenagem para o seu futuro recebimento, provável recebimento, deram o nome da terra ao norte da capital, capital da Maurícia, que é em Recife, ao norte da capital, botaram o nome da cidade de Frederica. Isso. E quando tomaram o nosso famoso Forte de Cabedelo, que era chamado Fortaleza de Santa Catarina, né, que os portugueses e espanhóis edificaram, tinham que mudar o nome. Porque eu não falei que os holandeses são protestantes, pessoal? Não pode deixar o nome de uma santa, Nossa Senhora das Neves. Não pode deixar o nome de uma santa também no nome do forte, Fortaleza de Santa Catarina. Então botaram que nome? O Diego ali já respondeu, ó. Margarete. Por quê? Porque é a mãe de Dom Frederico.
Então, em homenagem à mãe de Dom Frederico, vão botar o nome do forte de Fortaleza Margarete, Forte Margarete. E o forte de Recife, que vai ser construído pelos holandeses, vai ser em homenagem também a Dom Frederico. Vai se chamar Forte de Orange. Tá entendendo, né, boy? Tranquilo, né? Massa geral. Vamos continuar, tá? Tudo são informações que a gente vai adquirindo aí no desenvolver dessa aula. Vamos seguir. Vamos ao nosso segundo slide, beleza? Olha. Vamos se ligar agora aí, ó. Muita coisa aí, ó. Qual é o contexto internacional, né, dos holandeses? Se lembre, né, que os holandeses, como está ali, ó, eles eram protestantes calvinistas. Só um pouquinho que eu vou aproximar o computador de mim, tá? Melhor, ver se melhora aqui para mim. Pronto. Os Flamengos. Ou eles podiam ter esse apelido aí, ó. Carreteiros do Mar. Por que eles podiam ser chamados de carreteiros do mar? Porque como eles tinham as melhores embarcações, eles faziam frete também para outras nações. Inclusive para os portugueses. Os portugueses chegou num certo momento que eles não tinham grandes barcos para poder vender o açúcar brasileiro para outros países da Europa. Então quem fazia esse comércio para os próprios portugueses, muitas vezes eram os holandeses. Então eles carregavam o açúcar. Tranquilo, né? Tá ali por isso, ó, eles eram os maiores transportadores e os únicos refinadores de açúcar do mundo. Beleza? Então todo mundo comprava deles. Todo mundo comprava dos holandeses. Então eles precisavam dessa matéria-prima do seu enriquecimento. Olha embaixo, o açúcar do Brasil era a principal fonte de sua riqueza, da riqueza batata. Boas relações comerciais entre Portugal e Holanda, não tinha problema nenhum. Agora tem um lance aí, ó. A Holanda estava sob domínio espanhol de 1556 até 1581. Olha lá, ó. De 1556 até 1581, a Holanda, ela era uma nação presa à Espanha. Em 1581, ela ficou independente. Quando ela ficou independente, no ano seguinte da União Ibérica, ó, tá vendo o que é a União Ibérica? Toda aula eu tô falando disso. Espanha controla Portugal. Então, quando a Holanda fica independente, olha lá, em 1581, a Espanha, que era sua antiga dona, ficou com raiva da Holanda, óbvio. Então, a Espanha queria o quê? Destruir a Holanda, queria atacar a Holanda. Mas rolou uma questão lá internacional, que eu não posso entrar em detalhes aqui agora, que não é aula de história geral. Rolou só, para você ter uma noção, uma trégua. Trégua para não haver guerra durante 10 anos entre as nações europeias, Holanda e Espanha. Nessa trégua aí, a briga não vai ser na Europa, a briga vai ser onde? No Brasil, aonde? No Nordeste, aonde? Pernambuco e Paraíba. Então sobrou para a gente, né? Vai ter uma grande guerra aqui, que é uma guerra de conquista do nosso território pelos holandeses. Tranquilo? Então a Holanda, quando se declarou independente, a Espanha proibiu a Holanda de continuar comercializando com o Brasil. Então houve o bloqueio, né, que é chamado aí de embargo. O que é o embargo? Embargo é parar. Você passa numa obra assim, aí tem uma placa assim, obra embargada. A obra está bloqueada, não pode continuar. Então, o embargo espanhol é o bloqueio do comércio do Brasil com os holandeses. Aí os holandeses pensaram, não posso não, não posso mais ir ao Brasil. A Holanda se organizou, meu amigo. A Holanda passou 40 anos se organizando. De 1581 até 1621, ela se organizou e fez uma gigantesca companhia de navegação, que é a WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Beleza?
a West Indian Company, Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais, então, tinha um objetivo. O objetivo não era só conquistar o açúcar do Brasil, era controlar, o nome já está dizendo, era controlar a economia de todos os povos do Oceano Atlântico, de todo o mundo ocidental. Então, a Holanda, ela vai criar grandes embarcações, vai invadir terras que eram de domínio espanhol e português e vai pegar para si. Então, lembre-se, pode cair na sua prova, a ocupação do território paraibano pelos holandeses se deu na expansão econômica da WIC, da Companhia das Índias Ocidentais. Verdadeiro. Tranquilo? Show de bola, hein? Vocês estão estudando, né, cara? WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Vamos passar o slide, ok? Observa nesse mapa aí, ó, os domínios de Dom Filipe II. É tudo que está aí de amarelo escuro, que é o domínio português e espanhol. Na verdade, espanhol ou português. Porque a Espanha dominou Portugal. Já tinha mostrado esse mapa para vocês, hein? Acho que sim. Então, veja aí que tem a bandeira, né? Tem uma bandeira aí, que é a bandeira de Portugal e a bandeira da Espanha. Aqui é a bandeira de Portugal e aqui é a bandeira da Espanha. Beleza? E agora estão todas numa bandeira só. Então é chamada de dupla coroa. A coroa de Espanha e Portugal. Tem uma coisa que eu quero deixar marcado aqui, que eu também já falei para vocês, eu espero que vocês se lembrem, que é isso aqui, ó. Cadê? Esse território aqui, ó. Esse território é hoje chamado de Angola, cuja capital é, muito bem, Luanda, que tem um porto, é o Porto de Luanda. O Porto de Luanda é o maior fornecedor de escravos para cá, ó. O Brasil, ó. O maior fornecedor de escravos, o Brasil. Tranquilo? Então, os holandeses vão se interessar em dominar esse porto. Os holandeses, eles vão dominar também o Porto de Luanda. Os holandeses vão dominar aqui, os holandeses vão dominar aqui o Nordeste, ó. Os holandeses vão dominar essas terras aqui, ó. Algumas, tá? Os holandeses vão dominar essas terras aqui. Aqui os holandeses também vieram, como eu já disse hoje, né? O sul da África. Beleza, né? Estão ligados, né? Show. Vamos seguir. Os holandeses na Paraíba, antecedente da conquista, ó, a situação da capitania da Paraíba antes do domínio holandês. O que tinha aqui, ó? Lembrem-se. Qual é a data dos holandeses na Paraíba? Eu já falei aqui para vocês hoje. Quando que os holandeses estavam na Paraíba? Fala aí, galera. Ninguém? Isso, olha lá, ó, botei aqui no slide. 1634, 1654. Então, ó, antes 1601 até 1800, até 1601, desculpa. Aqui, ó, em 1601, o que é que tinha na Paraíba? Tinham 800 colonos e 14 mil índios aldeados pelos franciscanos. Beleza? 800 colonos e 14 mil índios aldeados pelos franciscanos. Tinham 14 engenhos e 15 eitores. O que é um eito? Você lembra? Eito é canavial, que vai de Santa Rita até Pilar. Em 1612, engenhos movidos a boi e água. E mandavam 22 barcos de açúcar para a Holanda por ano. Beleza? Nesse ano de 1612, eles conseguiram mandar 20 barcos carregados de açúcar para a Holanda. Isso é coisa pra caramba, hein? Açúcar era coisa muito cara.
Em 1634, já tinham 18 engenhos. E o pau-brasil era explorado da Baía da Traição até Mamanguape. A população rural era de índios e negros, que eram lavradores e plantavam cana-de-açúcar para os engenhos. A população urbana eram proprietários de terras e escravos. Cuidado, quando bota escravo assim separado, não quer dizer que eram proprietários de terras e os escravos que viviam por ali, proprietários de terras e proprietários de escravos. Cuidado, isso é uma pegadinha histórica. Toda vez que vier essa terminologia, proprietários de terras e escravos significa proprietários de terras e proprietários de escravos. Porque escravo não era considerado gente. Então não era considerado classe social. Tranquilão? Beleza? Olha essa foto aí, que é do primeiro engenho da Paraíba, o engenho Del Rey. Que ele estava sendo restaurado, ou seja, teve uma desocupação desse engenho para ele ser restaurado. Observa na imagem que as paredes desse engenho estão todas rachadas, o telhado quebrado. Está vendo? Está vendo, não? Aqui, ó. Telhado quebrado aqui, ó, as paredes todas rachadas. Então as pessoas estão desocupando esse engenho para poder restaurar, né? Os holandeses vão restaurar. Por que os holandeses tinham interesse em restaurar? Porque eles eram bonzinhos? Não. Porque um engenho restaurado vai produzir mais. Um engenho restaurado vai gerar mais riqueza para a Holanda. Beleza, hein? Tranquilo? Vamos lá. Os holandeses na Paraíba. Quais são as expedições? Atenção, hein, gente? Atenção. Porque os holandeses, primeiro, eles invadiram a Bahia. Depois de invadirem a Bahia, eles invadiram Pernambuco. Depois de invadir Pernambuco, eles invadiram o Rio Grande do Norte. Depois é que invadiram a Paraíba. A Paraíba resistiu, viu? Difícil como eu comecei a aula hoje falando. A Paraíba, ela resistiu 11 anos para ser conquistada pelos portugueses e espanhóis. Não foi a aula retrasada? E a Paraíba, ela vai resistir durante 4 anos, se defendendo dos holandeses querendo conquistar a terra. Mas antes de conquistar a Paraíba, eles invadiram a Bahia, o estado da Bahia, que era chamado de Capitania da Bahia de Todos os Santos. E por que isso é importante? Presta atenção. Você não vai precisar saber desses detalhes aí sobre a Bahia, mas eu vou explicar para você ver que a história se repete e vai chegar na Paraíba. Então os paraibanos eles não tiveram a intenção, do nada veio uma luz do céu e me protege. Não, os caras sabiam o que estava acontecendo. Sabia que Pernambuco tinha sido atacado, sabia que a Bahia já tinha sido atacada. Então, já tinham conseguido expulsar uma vez os holandeses da Bahia, vamos fazer a mesma coisa com a Paraíba. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Presta atenção, olha no slide. Jacob Wilkens, com 26 navios, com 3.300 homens, tomam o litoral de Salvador. Quando eles tomaram o litoral de Salvador, a galera correu para o interior. E no interior formou-se o primeiro núcleo de resistência, cujo líder era o Dom Marcos Teixeira, que ele consegue juntar ali uma população e forma uma defesa, uma força rebelde, né, que os holandeses chamavam. Na verdade, os caras estavam tentando defender a terra. O Dom Marcos Teixeira, que é chamado por muitos de o bispo soldado, ele conseguiu, velho, expulsar os holandeses, mas não conseguiu sozinho, não. Ele teve apoio, porque veio uma comitiva marítima de Portugal e Espanha, uma fragata, com 52 navios, e varreu das praias da Bahia os holandeses. Olha lá, 52 navios, com 12 mil homens, liderados por Dom Fradique de Toledo Osório. Foi a chamada Jornada dos Vassalos, que expulsa os holandeses da Bahia. Show, né? Aí, ó. Depois, em 1630, vai ter a tomada de Pernambuco. Só que observe que o que eu escrevi ali em cima de 1630, olha lá, 1628, os holandeses conseguiram capturar 4 navios de carga, ou seja, galeões,
espanhóis que estavam saindo do continente americano e indo para a Europa. Eles estavam saindo do porto mais rico que tinha na América. Sabe qual era o porto mais rico que tinha na América? Porto Rico. Isso que é chamado Porto Rico. Então eles saem, esses navios, carregados de prata e ouro, principalmente prata, e vão para a capital, na época da Espanha, que era Cádiz, depois passou a ser Sevilha, vão para Cádiz, hoje é Madrid, presta atenção, era Cádiz, depois Sevilha, depois passou a Madrid. Vão para Cádiz, mas antes de chegar nas áreas marítimas da Europa, os navios holandeses da Companhia das Índias Ocidentais conseguiram pegar esses 4 navios espanhóis, carregados de prata e ouro, levaram para a Holanda, e com esse carregamento eles conseguiram fazer 70 navios holandeses. Desses 70 navios, 64 viraram navio de guerra e 6 navios de carga. Os 64 navios de guerra vieram para o Nordeste atacar Pernambuco. Olha lá, ó. Com 3.800 homens, tomaram Olinda e Recife. E aí começa o domínio holandês no Nordeste, mas, ao mesmo tempo, repete a história que aconteceu na Bahia. Vai ter um núcleo de resistência no interior de Pernambuco. O Matias de Albuquerque, que era o antigo governador de Pernambuco, capitão-mor de Pernambuco, reuniu uma galera no interior de Pernambuco, formando o Arraial do Bom Jesus. E nessa galera reunida estava quem? Um homem que nasceu na Ilha da Madeira, que viveu em Pernambuco a partir dos 10 anos de idade. O nome dele é João Fernandes Vieira. E vai para lá, para Pernambuco, um paraibano. E eu esqueci até de dizer, porque esse paraibano já tinha ido para a Bahia para ajudar a expulsar os holandeses da Bahia, viu? Como é o nome dele? Eu gosto tanto dele que eu estou íntimo dele. O nome dele é André Vidal de Negreiros. André Vidal de Negreiros. Nas aulas eu costumo chamar de Dedeco. André Vidal de Negreiros. Eu falei 4 vezes, ainda escrevi. André Vidal de Negreiros. Tem acento, mas aqui não está pegando acento, não. Quem está na Paraíba sabe que aqui tem um batalhão do Exército chamado Batalhão Vidal de Negreiros. Esse cara é o primeiro grande herói da história do Brasil. Ele é paraibano. Ele foi, repetindo, para a Bahia para ajudar na expulsão dos holandeses, e agora ele está em Pernambuco ajudando João Fernandes Vieira no Arraial do Bom Jesus para expulsar os holandeses. Tranquilo? O Sérgio Joaquim de Araújo Filho disse, criador do Exército Brasileiro. É assim, ele é o líder branco do Exército Brasileiro, mas não posso dizer que foi ele que criou. Foi um conjunto de soldados que se autodenominaram Exército, e esse nome, né, Exército Brasileiro, ele foi reconhecido na história do Exército. Ok? Quem pegar aí um livro de, acho que é Guilherme Soares, o nome dele, chamado A História Segundo a Bibliex, que é a Biblioteca do Exército. Aí você vai ver lá o grande herói paraibano André Vidal de Negreiros como um ícone, né, na formação desse Exército Brasileiro. Tranquilo? Beleza. Aí ali ainda tem o nome, Domingos Fernandes Calabar. Porque em Pernambuco, esse Calabar, ele era filho de um índio com uma mulher branca, então um mestiço, um mameluco, e diz a história que ele entregou aos holandeses o caminho que chega até o Arraial do Bom Jesus. Ou seja, na visão do Exército Brasileiro, já que a gente está falando do Exército Brasileiro, é um traíra, né? Porque é um cara que nasceu aqui no território, nasceu no Brasil, e está dizendo para os holandeses aonde há o núcleo de resistência dos brasileiros. Ele é considerado como um grande traidor, viu? No Exército é preto no branco, não tem negócio de cinza, colorido, é preto no branco. Então, ou é traidor ou acaba bom, é traidor. Beleza? E você vai fazer uma prova militar, então vá pela linha do Exército. Você também está estudando pelo Enem, aí é outra história. Tranquilo?
Então aí eu botei no slide também, dividido, as 3 fases da dominação holandesa. No caso, eles dominam o Nordeste, estou morrendo de calor aqui, eles dominam no Nordeste de 1630 até 1637, com muita dificuldade, muitas guerras, muitas batalhas. São as primeiras resistências. Aí de 1637 a 1644 é um período de paz. É o período de Maurício de Nassau. Por isso que é chamado período nassoviano. Período de paz. E de 1644 até 1654 é um período de muita guerra. São 10 anos de muita guerra. Tá? É a guerra de expulsão dos holandeses, que normalmente é chamado nos livros de história de insurreição pernambucana. É a guerra de expulsão dos holandeses. Tranquilo? Beleza até aí, pessoal? Não acabou não, cara. Tem muita coisa ainda. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Não? Minha água já está acabando. Próxima semana eu vou trazer um garrafão de 20 litros e deixar aqui do lado. Eu falo muito, a garganta vai ficando seca, eu ainda estou meio gripado. Vamos continuar, hein? Vai vir finalmente a invasão da Paraíba. Então, depois que dominou Pernambuco, dominou a Paraíba. Ainda tem o Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte não tem interesse aqui para a história da Paraíba, não. Tem Pernambuco e tem a Bahia, porque vai se repetir o que já tinha acontecido na Bahia e em Pernambuco, que é a formação do núcleo de resistência. Só que tem um detalhe. Quando eles atacam e conquistam a Paraíba, que eu já vou apontar esse episódio, não foi formado na Paraíba um núcleo de resistência, não. Os paraibanos, eles foram com o André Vidal de Negreiros para o Arraial do Bom Jesus, em Pernambuco. Tudo bem? Então vamos lá, olha ali no slide. A primeira expedição é em 1631, dezembro. O coronel Carenfield, com 2.000 homens, atacou a fortaleza de Santa Catarina e foram repelidos. Repelidos. Essa expressão que a gente coloca aí quando... Eita, Brasil, fogos aqui da Paraíba. Quando a gente passa repelente no braço, né, para evitar que os mosquitos pousem e piquem a gente, eles nem chegam a picar, eles tocam e caem, né, se o repelente é bom, porque parece que os mosquitos hoje estão criando imunidade para os repelentes. Então foi isso que aconteceu. Os holandeses, eles nem chegaram a descer na terra nessa primeira expedição. Eles nem chegaram a pisar, como os muriçocas, não pisaram em terra. Eles foram expulsos. Sabe por quantos homens? Gente, isso é um fato histórico. A Paraíba expulsou 2.000 homens com apenas 24. Tá ligado no que eu estou dizendo? 2.000 contra 24. E os 24 do Forte Cabedelo expulsaram. Eu quero que você me responda como é que eles conseguiram essa proeza. Como? Aí você tem que saber muitos detalhes. Esse detalhe tem que saber. Porque isso é um fato marcante na história do mundo. Isso, o cara botou ali, nossa, canhão. Rosa tá me xingando, tá me chamando de canhão, Rosa? Não, né? Isso, é porque eles usavam artilharia, os canhões. Eles pegavam os canhões da Fortaleza de Santa Catarina e 12, apenas 12, os 12 canhões de frente, eu já falei na aula passada que frente é virado para o mar, né? Os 12 canhões de frente atacaram as 2 embarcações que se atreveram a entrar na linha de fogo dos canhões da Fortaleza. Uma das 2 embarcações naufragou, a galera tudo caindo na água, morrendo lá com água viva, com caravela. Não tem tubarão ali não. Aí alguns foram resgatados por outro barco também foi bombardeado, foi um Deus nos acuda. Aí o barco conseguiu entrar mar adentro ali, ficar na parte que os outros barcos estavam. Ou seja, 24, porque 12 estavam nos canhões e 12 estavam sempre recarregando e fazendo um revezamento em rodízio na artilharia dos canhões da Fortaleza de Santa Catarina. Entenderam? Eles não desceram em terra e, como eu disse em algumas aulas atrás, só tem um único percurso, um único caminho exato para o barco poder passar por ali,
e não bater nos corais, né? Não ficar preso nos bancos de areia, entenderam? Então tinha que ser um por um. Aí uns alunos me perguntam, professor, como é que esses dois barcos sabiam exatamente aquela passagem ali? Sabiam exatamente por onde entrar. Mas eles não sabiam que tinha um forte, né? Eles não sabiam que tinha um forte muito bem preparado. Mas como é que eles sabiam que era aquele caminho ali? Já tinha o prático, aquela profissão que eu disse a vocês, né? Que o cara traz o rebocando, o grande navio do alto mar lá para o Porto de Cabedelo. Não, não tinha o prático, não. Mas tinha gente, aumenta o volume do que eu vou dizer agora. Tinha gente aqui no território da Paraíba que se dizia paraibano e mandou desenhos, mandou mapas, mandou detalhes dos caminhos para os holandeses. Não é só em Pernambuco que tem Calabar, não. Aqui também tinha uns traidores. Sabem quem são? Ó, eu vou escrever agora. Olha aí. Eu quero saber se você sabe por que os judeus e os muçulmanos que estavam aqui decidiram ajudar os holandeses. Hein? Por quê? Tá bom, não tenho tempo não, viu? Vou responder logo. Acho que vocês estão com delay aí, tá demorando a chegar as perguntas. 1, 2, 3, já. Porque os holandeses, muito bem, Paulo Luiz, os holandeses prometeram liberdade de culto, prometeram liberdade religiosa. Então os judeus e os muçulmanos, principalmente vou botar o nome aqui, tá? Esses aqui, ó, são judeus, sefardins e marranos. Esses caras, eles atenderam ao pedido dos holandeses, da Companhia das Índias Ocidentais, demarcando geograficamente o território, inclusive as áreas de plantio de cana-de-açúcar, quantas pessoas tinham no território, quantos eram escravos, quais eram os índios que estavam no território, ajudando os holandeses. Então, desde a primeira expedição, que são 3, tá? Desde a primeira expedição de conquista dos holandeses, é que eles sabiam esses detalhes, porque os judeus e os muçulmanos mandaram essas informações. Porque eles acreditavam que os protestantes chegando ia ser melhor do que os católicos, que os católicos dizem que todo mundo tem que ser católico. E o judeu e o muçulmano acreditavam que poderiam manter sua religião se o protestante governasse o território. E os protestantes holandeses prometeram liberdade religiosa. Beleza, hein? Vamos seguir. Aí ali no slide, para terminar esse slide que está aí ainda, morreram Jerônimo de Albuquerque, irmão do capitão-mor Antônio de Albuquerque, e o Frei Manuel da Piedade, que é o filho de João Tavares, que foi o primeiro capitão-mor da Paraíba, né? Beleza, hein? E vem a segunda expedição. Atenção, viu? Essa segunda expedição, ela é só uma estratégia, ela é só um drible, ela é só uma finta, ela é só um reconhecimento das defesas da fortaleza de Santa Catarina, que é do lado de Cabedelo. Do outro lado, da parte de Lucena, reconhecimento das defesas do Forte de Santo Antônio. E no meio, na Ilha da Restinga, um reconhecimento dali da brigada da Ilha da Restinga. Tá? Então, olha o que eu escrevi para vocês ali, ó. Em 1634, de fevereiro e março, segunda expedição. O almirante Lichard e o coronel Segismundo von Scrope aplicaram uma finta, um drible, avaliando as defesas, descobrindo pontos fracos, e dali eles fizeram uma rápida retirada. Então não chegou a ter a guerra em si, ou seja, não teve ferido, não teve embarcação bombardeada, porque as embarcações elas só chegaram
para testar até onde ia e a direção que iam os tiros de canhões dos fortes, para eles saberem exatamente por onde passar. Então, ó, se liga, que não é só saber geograficamente por onde os barcos poderiam passar, é saber também até onde os tiros de canhão poderiam alcançar para não pegar nas embarcações. Então, a segunda expedição bate em retirada, valeu para fazer o estudo, e no mesmo ano, ó, em novembro, né, e dezembro vem a terceira expedição. Nessa terceira expedição são os mesmos comandantes, tá vendo? Ó? Almirante Litchard e o coronel Sérgio von Scrope, que mandaram uma artilharia de campo e infantaria, liderados pelos coronéis Arkovsky e Henderson, que essa brigada, né, essa infantaria, essa artilharia de campo, infantaria desce na enseada do rio Jaguaribe, e eles começam a atacar o forte de Cabedelo, o forte de Santo Antônio por trás. Os dois fortes, que é o de Cabedelo, Santa Catarina, e o de Santo Antônio, que é Lucena, são atacados por trás. Como assim atacado por trás? Atacados por onde a gente entra hoje para visitar. Aqui na parte de trás, eu já falei disso para vocês também. A frente do forte, né, onde nós vamos entrar para visitar o forte. A frente do forte é sempre o mar. Então atacaram por trás, enquanto os barcos atacavam pela frente. Aí não teve resistência que aguentasse, não. Tá? Porque os homens que foram, desceram, né, em Jaguaribe, atacaram a pé o forte, conseguiram driblar ali os tiros de canhão, e existiam poucas pessoas também no forte, mataram os soldados dos dois fortes, dos três fortes, e começaram a tomar esses fortes. Aí, em 1634, eles tomam aí a entrada, né? E vão navegando até chegar aonde tem a cidade. Quando eles chegam onde tem a cidade, atacam também a cidade, mas só que eu quero dizer uma coisa para vocês, eles não atacaram só não, viu? Os holandeses foram ajudados, viu? Os holandeses foram ajudados, sabe por quem? Pelos índios potiguaras, que queriam sua terra de volta. Pode acreditar. Os índios potiguaras queriam sua terra de volta e se juntaram com os holandeses. E ainda, veio por terra de Pernambuco para cá, para Paraíba, também outros holandeses. Só que, lembra que no meio desse caminho tinha os tabajaras. Os tabajaras foram atacados. E lembra de um outro detalhe. Os cariris, que são do interior, eles já tinham conhecimento de todo o território litorâneo paraibano, porque eles já tinham vivido no litoral. Então, alguns cariris também participaram dessa investida holandesa para tomar a Paraíba. Então, preste atenção no que eu vou escrever aqui agora, hein? Ó, preste atenção. Se eu não me engano, eu já fiz isso para vocês, mas vou lembrar agora. É a fórmula de conquista da Paraíba pelos holandeses. Então, você vai ter os batavos, mais quem? Mais os judeus, mais quem? Os islâmicos, mais quem? Os potiguaras, e mais quem? Os cariris. Beleza? Esses são contra quem? Quem estava no território, que eram os portugueses, mais espanhóis, mais tabajaras. Gente, pega isso aí, ó, que eu escrevi, tá? Copia e amplia e bota na sua frente, na frente do seu computador, quando você abrir, toda vez o computador, você vai ver isso aí, ó. A fórmula de conquista da Paraíba pelos holandeses. Batavos são os holandeses, mas os judeus e muçulmanos, que são os islâmicos, que se juntaram aos potiguaras e os cariris contra os portugueses, espanhóis e tabajaras. Beleza? 5 contra 3, quem vence são os 5. Tranquilo? Pessoal, por favor, me dá um minutinho, tá? Que eu vou ali pegar mais um copinho d'água, beleza?